Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Pode abrindo 2 aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. Você vai gostar muito dessa mensagem aqui hoje. Essa palavra hoje ela está, modéstia à parte, muito abençoada. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Esses dias atrás eu dei uma pincelada nesse texto, mas eu não preguei ele da forma que eu vou pregar hoje. 10:3. Que Deus nos ajude agora. Diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Esse andar na carne aqui, eu costumo dizer que é o nosso piloto automático. Pastor, por que é piloto automático? É quando a gente vive no natural, a gente vive nos 5 sentidos. Não é, quando fala aqui carne, não está falando de pecado. Não está dizendo que eu vivo no pecado 24 horas. Não, eu vivo no natural. O que é viver no natural? Você viver de acordo com aquilo que você vê. Você viver de acordo com aquilo que você sente. Você viver de acordo com aquilo que você ouve dos outros e assim por diante. Então você vai tateando ou você vai vivendo por aquilo que sente. Só que a Bíblia diz no mesmo versículo o seguinte: porque andando na carne, natural, não militamos segundo a carne. A palavra militar aqui significa, você lembra da palavra militar, você lembra de exército, você lembra de guerra, você lembra de ataque. Ou seja, quando chega na hora de você atacar qualquer situação, surgiu o dia da tua luta, você vai precisar abandonar ou deixar de lado os 5 sentidos ou o piloto automático. Então eu vou vivendo 24 horas por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu vejo. Eu vou vivendo 24 horas. Apareceu uma enfermidade, você vai ter que abrir mão. Apareceu um problema financeiro, uma situação, sei lá, na tua casa, familiar, sentimental. Apareceu a luta. Quando surgiu a luta, o piloto automático vai ter que ser desligado e você já não pode mais militar. Você não pode mais entrar nessa batalha, nessa guerra já segundo a carne. Por que, pastor, que eu não posso entrar na carne, militar segundo a carne? Porque ele vai falar o seguinte agora: porque andando na carne não militamos segundo a carne. Ok, andamos nos 5 sentidos, mas quando chegar a hora de uma batalha, não vai ser com a carne, não vai ser no natural que eu vou lutar. Ou seja, eu não vou poder lá lançar uma granada no demônio. Eu não vou poder pegar um 38, uma bazuca, um tanque de guerra. Eu não vou poder fazer isso. Ele é um espírito, não tem como a gente atacar ele dessa maneira. E aí diz assim agora no versículo 4: porque as armas, quando você lembra aqui de armas, né, da nossa milícia ou do nosso exército, você tem que lembrar que você está em guerra, porque aqui fala armas. E quando você lembra de armas, você lembra de combate e ataque. Olha para o seu irmão e diga assim: estamos em guerra. Apesar de não ser uma guerra declarada no mundo natural, mas no mundo espiritual porque a Bíblia diz: porque as armas da nossa milícia ou do nosso exército não são carnais, não são humanas, mas sim poderosas em Deus para destruição do que diz aí na sua Bíblia Sagrada. Na minha diz fortalezas. O que é uma fortaleza para você entender e compreender? Fortaleza é uma coisa muito simples. É quando uma pedra começa a ser colocada em cima de outra pedra. Então você vai colocando uma pedra em cima da outra e aquilo ali vai levantando, se tornou então uma redoma, se tornou uma fortaleza, se tornou uma barreira, alguma coisa que vai impedir ou que vai trancar ou que vai impossibilitar a pessoa de ir à frente. E você sabe que na antiguidade existiam essas batalhas, né? E então para você vencer o inimigo você tinha que destruir a fortaleza dele, você tinha que destruir aquele grande muro que eles construíram ao longo dos anos, pedra sobre pedra. E aí você destruía aquela fortaleza e tomava então aquele reino. Então era assim que funcionava antigamente. Só que essa fortaleza que você vê aqui na Bíblia Sagrada, eu até coloquei no meu estudo aqui, essa fortaleza aqui não é uma fortaleza que você pode enxergar. Então a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Novamente falando, não é uma catapulta, não é uma...
não é na verdade um tanque de guerra, não é isso que você vai conseguir derrubar essa fortaleza. Então a Bíblia diz agora, atenção, versículo 5, vamos ver onde que existe essa fortaleza e como ela é destruída, e agora vem a matéria nova que eu queria falar. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta, olha a muralha aqui, ó, que se levanta, a barreira, ó, que se levanta. Então você sabe que uma muralha ela é levantada, né? Então destruindo todos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Agora eu vou precisar, eu não sei se ele dentro com o Guilherme, eu não sei se tem outra tradução desse versículo 5, põe para mim aí, a revista atualizada, vamos ver se eu consigo aí, revista atualizada. Isso aqui que me chamou a atenção muito. Eu não sei se na tua Bíblia fala essa palavra aqui, que isso aqui vai mudar o rumo totalmente da nossa pregação. Para destruir as fortalezas, e no final diz assim, ó, que não diz isso em Bíblia nenhuma. Só que na Bíblia que eu fui meditar tinha isso aqui, ó, anulando os sofismas. Está escrito isso na sua Bíblia Sagrada, não? Na sua está escrito sofisma. Quando eu li isso aqui, disse, opa, vou ver o que é esse treco aqui, porque eu não sei o que é. E aí eu comecei a pedir para Deus, Deus me inspira, me mostra o que é um sofisma. Aí eu tive que ir lá para a época do apóstolo Paulo, porque isso aqui é 2 Coríntios capítulo 10. E aí sendo 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu isso aqui para Corinto. Aí eu fui lá para saber o que era um sofisma, e eu descobri. E vai mudar totalmente o rumo da nossa história hoje. Naquela época, existiam pessoas que eram pagas, e eles eram chamados sofistas. Sofistas. O que eram esses sofistas? Esse pessoal pago. Eram pessoas que eram pensadores naquela época, e eles eram pagos para quê? Vamos dizer que o governo estava com uma ideia lá, enfim, eles estavam com uma ideia. E uma ideia de fazer alguma coisa, o governo daquele governador, ou daquele prefeito, daquele presidente daquela comarca, estava com uma ideia de fazer alguma coisa naquela aldeia, naquela cidade, aquele reino. E o que acontece? Aí eles estavam com aquela ideia. Aí o que acontece? Eles pagavam esse tal de sofistas para que eles fossem em praça pública e disseminassem outra ideia, pensa bem, outra ideia, outro pensamento, outro discurso contra a ideia daquele governo. Então o governo estava fazendo uma ideia de, sei lá, nós vamos agora aumentar os impostos, estou dando exemplo, né? Aí o que acontece? Pagava esses sofistas, que o pessoal já estava pensando, né? A gente vai pagar os impostos. Aí esses sofistas, eles iam até a praça pública e começavam a falar, mas por que vai aumentar o imposto? Nós não precisamos pagar os impostos. E eles começavam a distribuir essa ideia em papéis, ou distribuíam as ideias mesmo em praça pública, né? Assim, só audivelmente. Ou seja, esses tal de sofistas, fala em voz alta comigo assim, ó, eles davam pensamentos contrários ao governo. De novo, eles davam pensamentos contrários ao governo. Ou, em outras palavras, era um falso discurso contra a verdade daquele governo. Então o governo tinha uma verdade e eles vinham com outro discurso, eles vinham com outros pensamentos. Pastor, não entendi nada. Agora você vai entender que isso aqui é forte. A Bíblia diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus para a destruição desse tal de sofisma. Esse sofisma, a Bíblia diz no versículo 5 que é destruindo os conselhos. Então eu descobri uma coisa: o diabo, ele é um sofista. Como assim o diabo é um sofista? Você conhece a Bíblia Sagrada, você conhece a Escritura Sagrada, e daqui a pouco te aparece uma enfermidade. Chega ele lá e começa a colocar um monte de falso discurso na tua mente. Então você conhece a palavra de Deus, só que daqui a pouco ele faz o quê? Você passa um problema dentro de casa com o seu filho, e ele começa a encher a tua cabeça com um pensamento contrário ao pensamento da palavra de Deus. Então o diabo, ele levanta essa fortaleza através dos conselhos, das ideias, dos pensamentos. E isso aqui que eu e você a gente tem que cuidar. Porque quando surgir, repito, qualquer problema, assim como os sofistas no passado que vinham com um falso discurso, ou vinham com um pensamento contrário à verdade, assim também é o diabo.
O diabo, quando você vem, ele vai começar com esse negócio. Você passa uma luta, ele vai começar com esse negócio. E ali, diga assim comigo, ali ele vai levantando uma fortaleza. Deu para entender isso aqui? Não. Então, esta fortaleza que temos que destruir, ela é feita de sofismas. Então, quando você passa uma luta, como eu disse, está tudo bem, daqui a pouco vem o sofista. Só que olha só o que diz o versículo 5 devagarinho. Então, você já entendeu que o sofisma, ele é construído de conselhos, ideias e pensamentos. E ali vai levantando a muralha. E olha só o que diz: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta, vai se levantando contra o conhecimento de Deus. Isso aqui é bem simples, mas é poderoso. Deixa marcado aqui agora e vai para João 8:32. João capítulo 8, o versículo 32. Você conhece? Acharam aí não? Olha só o que diz. Você conhece bem. E conhecereis a verdade. E é isso que o diabo não quer. Por isso que ele levanta esse sofisma. Ele levanta esse sofisma na nossa mente e tal. Por quê? Porque esse sofisma, ou esses conselhos, essa altivez, ela se levanta contra o conhecimento de Deus. É o que está escrito lá. Então o diabo não quer que você conheça a verdade sobre a cura. Ele não quer que você conheça a verdade sobre libertação. Ele não quer que você conheça a verdade sobre a libertação do teu filho, assim por diante. Então ele vai levantando essa barreira para contra o conhecimento de Deus. Porque no conhecimento da verdade, a verdade liberta você. Então ele vai tentando cegar você. Ele vai tentando cegar com pensamentos falsos. Eu fico pensando, eu não sei se já aconteceu isso com você, porque o diabo ele trabalha diretamente e indiretamente. Quem algum dia, quando você está sozinho, você está passando uma luta, ou você está lá sozinho no seu quarto, ou você está lá enfim, você está lá na tua casa, em alguma parte da tua casa, você está lá, enfim, no quintal, sozinho, e daqui a pouco começa a vir os pensamentos negativos. Quem já aconteceu isso? É isso que eu estou falando. Quem que está ali junto contigo? Muitas vezes o diabo ele não vem dessa maneira também, ele vem indiretamente. Ele vem alguém, por exemplo, ele vem com alguém que começa a falar besteira para você. O diabo usa a boca da pessoa e começa a falar um monte de abobrinha. Eu até separei um exemplo aqui, por exemplo, a pessoa que ela tá, vamos assim dizer, com um problema na vida sentimental. Então o diabo começa a falar na cabeça dela assim: você não vai ter família, você vai morrer solteira, né? Começa na verdade a falar um monte de besteira, você não vai conseguir vencer na vida. Então começa a vir um monte de pensamento negativo, porque o diabo não quer que você conheça a verdade. E aí como é que acontece? A Bíblia Sagrada fala claramente que eu vou destruir esses sofismas com o quê? Com as armas que não são normais, então, naturais. Você não vai pegar uma bomba e jogar na cabeça da pessoa, ela tem pensamento negativo, né? Vai explodir a cabeça dela. Você não vai dar um tiro, sai pensamento negativo, pá! Pastor, como é que eu vou conseguir anular um sofisma? Como é que eu vou conseguir destruir essa fortaleza? Eu vou te dar um exemplo bem claro. Isso aconteceu lá em São Paulo um tempo atrás. Eu sentei com um pastor, e o pastor começou a conversar comigo, e eu estava com essa mensagem aqui engatilhada para pregar lá em São Paulo. E esse pastor sentou comigo, a gente estava na hora do almoço, e ele começou a falar: esse mês não está fácil, choveu, lembra? Choveu. Viu como o pastor sabe bem esse negócio de chuva? Que hoje está chovendo aqui, não sei que dia que você vai estar assistindo esse culto aqui, mas enfim, hoje está descendo um pé d'água aí no primeiro culto da manhã, tá? Aí ele choveu, as pessoas não foram na igreja, está complicado, as pessoas não estão indo, eu tenho que pagar aluguel, como é que vai ser e tal. E eu vi que a cabeça dele está cheia de quê? Fortalezas. A cabeça dele está toda cheia de fortaleza. E aí eu estava com essa mensagem aqui engatilhada, ele começou a falar esse negócio. E aí eu vi que ele estava cheio de pensamento negativo, e eu vi que o diabo tinha... Eu não ia falar para o pastor, né? Você está endemoniado, pastor. Não vou falar um negócio desse, né? Você que está com a cabeça cheia de capeta. Não. Aí eu disse: caramba, eu não vou falar isso para ele, que ele está, né? Eu vou destruir esse sofisma. Aí eu peguei e falei: pastor, mas a Bíblia Sagrada ela diz, em Filipenses no capítulo 4, que o nosso Deus vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Ele me olhou. Daqui a pouco eu falei para ele: o senhor não pode esquecer também que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele começou a me olhar para mim assim, começou a olhar. Daqui a pouco eu falei: pastor, o senhor não pode esquecer uma coisa, que Jesus fez o senhor mais que vencedor. E para Deus não tem nada impossível. Operando Deus, quem impedirá? Olha só como é que ele saiu lá daquele almoço junto comigo. Esse mês vai ser uma bênção. O que eu consegui fazer?
Destruir o sofisma. Pronto. Como é que você destrói um sofisma? Com as armas de Deus. Volta lá em 2 Coríntios capítulo 10, você vai entender como é que você destrói esse sofisma, está aqui escrito. Então você destrói ele com o quê? Quer ver? 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas, né? Que arma você lembra de ataque, né? As armas do nosso exército não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então essas fortalezas, anulando esses sofismas, no caso, né? Que é a tradução revista e atualizada. Então o que acaba acontecendo? Você começa a destruir orando, você começa a destruir esses pensamentos contrários à verdade, jejuando, pregando, principalmente pregando. Eu era uma pessoa que eu tinha várias fortalezas na minha mente. Eu tinha vários pensamentos contrários. Eu tinha pensamento contrário contra dízimo. Eu tinha pensamento contrário contra pastor. Eu tinha pensamento contrário que por muitos anos, muita gente fala besteira. Você entra nas redes sociais, falam muita abobrinha, falam muita besteira. Então quando vai aumentando essas abobrinhas, essas besteiras, e a gente vai armazenando isso dentro da gente, aquilo ali vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e daqui a pouco a gente está pensando daquela maneira, pensando daquela forma. E aí, olha só o que acontece. Queria que você agora abrisse, por gentileza, Jeremias capítulo 6, versículo 19. Jeremias 6, 19. Pastor, acho que minha cabeça está cheia de sofisma, então. Porque eu tenho um monte de pensamento assim, ruim, contrário. Você vai quebrar isso só escutando muita Bíblia. Você vai quebrar esses pensamentos ruins orando. E se você não quebrar essa redoma, é o que vai acontecer, o que está escrito aqui agora. Se você não usar essas armas que eu estou falando para você, essas armas de Deus, isso aqui que eu vou passar para você agora é o que vai se concretizar. E eu não quero que se concretize, por isso que eu estou pregando. Então olha para o teu irmão que está perto de você e diz: cuidado com o sofista. Quem que é o sofista? É o diabo. Ele foi o primeiro sofista, ele não foi pago, né? Porque na época do apóstolo Paulo, esses homens eram pagos para disseminar uma verdade e um pensamento contrário. Mas quem é que lembra que quando a Eva falou para Satanás, por exemplo, né? Ela chegou e disse assim: não, eu não posso comer dessa árvore, porque o dia que eu comer da árvore da ciência do bem e do mal, certamente eu vou morrer. O que ele falou para ela? O que ele disse? Não, você não vai morrer, pelo contrário, você vai ser igual a Deus. Você vai discernir o bem e o mal, você vai ser igual a Deus. Aí a Eva deixou aquele pensamento entrar, ela foi lá e tomou do fruto, comeu, deu para o marido e comeu também. E os dois caíram. Então você vê que o diabo já faz muito tempo que ele dá esses pensamentos contrários. Por exemplo, você está com uma dor no corpo, o diabo já encosta em você e começa a dizer assim: ó, isso é câncer, isso é uma doença grave, você vai ter que se tratar, isso aí tu vai ter que ir no médico, o médico vai dizer que é uma coisa brava. Eu duvido que alguém nunca teve pensamento negativo aqui, irmão. Quem já teve bastante pensamento negativo? É isso, ele encosta, você escutou? Ele encosta e ele começa a tentar levantar uma fortaleza que você tem que quebrar. E se por acaso não quebrar, olha só o que diz na Bíblia Sagrada, Jeremias 6, 19. Ouve tua terra. Então isso aqui é uma pregação para quem é terreno, terrestre, eu e você. Ouve tua terra, eis que eu trarei mal sobre este povo. Se você parar aqui, parece que Deus é ruim, mas não é. Eis que trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então eu coloquei no meu estudo aqui, não é que Deus é mau, Ele apenas vai permitir que venha acontecer com você o que você aceitou na tua cabeça. Então Deus diz que todas as coisas ruins que surgem sobre a face da terra, em mim e em você, eles são frutos dos nossos próprios pensamentos, porque nós aceitamos ficar com aquilo que o diabo falou e rejeitamos aquilo que ele disse. No dia da enfermidade, eu fico com um pensamento negativo e eu não fico com aquilo que Deus disse, que pelas feridas de Jesus já fui sarado. Então eu acabo escolhendo o que o diabo fala, eu acabo escolhendo aquele pensamento contrário, aquele falso discurso contra a verdade bíblica. E quando eu escolho isso, Deus permite que aconteça com você aquilo que você aceitou. Então ouve tua terra, eis que trarei mal sobre este povo. O que, pastor? O próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Aqui mesmo em Jeremias, ele fala uma coisa muito bacana. Jeremias 29, versículo 11. Você conhece? Esse aqui é conhecido. Jeremias 29, 11. Quem está acompanhando aí então o raciocínio? Hoje eu creio que está sendo destruído vários sofismas aqui.
Hoje essa pregação ela está destruindo fortalezas e barreiras na sua mente. Quem quer sair daqui desbloqueado? Você sabe que na minha época, eu não sei se isso acontece ainda, mas quando eu era mais novo, o pessoal vendia o videogame e ele vinha bloqueado. Não sei se, enfim, na época faz tempo, né? Faz muito tempo. Mas vinha o videogame bloqueado. Você tinha que ir até num cara lá que o cara desbloqueava o videogame. Aí desbloqueava, você podia colocar qualquer CD, DVD e tal. Agora, se ele fosse bloqueado, ele só rodava aquele CD, o original, e não passava filme, não passava nada. É o tal do PlayStation, os primeiros PlayStation que saiu. Aí ele vinha bloqueado. Você tinha que ir lá desbloquear. E de vez em quando, o que tem que acontecer comigo, com você é isso. Você pode vir aqui que eu desbloqueio a tua mente. Eu desbloqueio e você vai receber o melhor de Deus na sua vida. Por que eu vou desbloquear? Por causa disso aqui, ó. Então, como é que você combate um mau pensamento? Com um bom pensamento, ó. Olha o que Deus fala. Porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Diga aleluia. Então, para todo pensamento negativo do diabo, sempre tem um pensamento de paz de Deus. Você vai notar que a Bíblia Sagrada, ela é cheia de pensamentos bons. E a Bíblia Sagrada ensina você a pensar corretamente. Então você acaba, na verdade, recebendo essas bênçãos. Quando que você começa a receber essas bênçãos? Quando você é aquela pessoa que você vem até a casa de Deus e começa a pensar de acordo com a Bíblia Sagrada. Você sabe que de vez em quando eu fico pensando com os meus botões, com a minha cabeça? Você sabe o que eu fico pensando? Que tanto Deus quanto o diabo estão disputando a nossa cabeça. Quem já teve essa leve sensação e impressão? Eu tenho a impressão que o diabo ele fica disputando a minha mente. Ele quer tomar os meus pensamentos e Deus também. Então Deus ele quer tomar os pensamentos através das palavras que eu prego. E o diabo quer tomar a tua mente através daquilo que ele fala no teu dia a dia, que não vai dar certo, que não vai funcionar e assim por diante. Agora, você quer fazer uma coisa interessante? Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Rapidinho. Só para você entender um pouquinho o que eu estou pregando. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Pode fechar. E eu queria que você imaginasse a situação difícil que você está passando agora. Um momento, pode ficar com os olhos fechados. Isso. Você está passando uma situação difícil. E agora eu quero que você comece a se imaginar já com essa situação resolvida. Vai. Você pode se imaginar agora retirando aquele dinheiro lá na boca do caixa e resolvendo o teu problema. Eu quero que você imagine agora você saindo da sala do doutor já com o exame na mão que você está curado. Vai imaginando. Vai imaginando teu familiar convertido nesse exato momento. Vai imaginando esse problema resolvido. Imagina agora nesse exato instante aí você sendo abençoado, o seu filho saindo daquela situação. Isso, vai. Eu quero que você imagine. Isso, exatamente. Vai pensando assim agora. Isso. Você está sendo abençoado. Isso, vai imaginando. Isso. Você viajando com a sua família, abençoado, feliz. Vai imaginando. Amém. Agora pode olhar para o rosto de todo mundo que está perto de você. Olha como é que está o rosto. Olha o rosto. Olha, irmão, olha aqui, ó. As pessoas estão brilhando assim, ó. Mas por quê? Olha, eu fiz só um exercício. Você escutou? Eu fiz só um. Só que isso aqui que eu fiz agora, você tinha que viver assim. Eu só exercitei você agora. Eu só exercitei você conseguir ver ou pensar além daquilo que você já pensa. Você viu como é que você já ficou com uma sensação de bem-estar? Mas foi porque eu forcei. Foi porque eu forcei isso agora. E eu forçando isso, você pensou. Feliz é a pessoa que consegue viver uma filosofia de vida assim. Pastor, filosofia, pastor, você é pregador do evangelho. Não, quando eu falo filosofia, eu não estou filosofando. Eu estou dizendo que você tem que viver com esse tipo de pensamento. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Ai, pastor, então eu vou fechar meus olhos e vou assim para casa. Não, você vai ser atropelado, hein? Mas você entendeu que devia ser uma regra você viver assim. Era uma regra, mas não. A gente vive 24 horas pensando mal, e daí chega na igreja, escuta uma pregação e pensa bem. Aí volta a pensar mal. Não. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, está falando isso aqui para quem é crente, tá, irmão? Não é para quem é mundano, é para quem é de Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, ou seja, que não é mentiroso, tudo que é honesto, que não é desonesto, tudo que é justo, que não é injusto, tudo que é puro, que não é misturado, tudo que é amável, que não é de ódio, tudo que é de boa fama, que é uma coisa boa, sabe, que exalta, tudo, se há alguma virtude, poder, se há algum louvor que glorifica a Deus, nisso o quê? Você não pode pensar em outra coisa.
O correto, meu irmão, o correto é pensar, imaginar corretamente, pensar certo. Se você começar a pensar corretamente, você vai ser abençoado. Por isso que a Bíblia traz para mim e para você um compêndio gigante de pensamentos. Quem já notou que a Bíblia Sagrada é um livro de pensamentos? A Bíblia Sagrada é um livro de pensamentos. Então, você tem que entender que o diabo está forçando para ele levantar essa fortaleza através de várias ideias, pensamentos e assim por diante. E aí você vem para a igreja e Deus está destruindo. Porque se destruir esse negócio, você é abençoado. Você nem vai ser abençoado, você é abençoado. Você quer ver agora? 3 de João, versículo 2, vamos. 3 de João, versículo 2, também conhecido. 3 de João, verso 2. Estou quase acabando. Mas eu acho que você já entendeu o recado divino hoje. Quem conseguiu entender o recado? Então, quando tua cabeça começar a ficar negativa, você já sabe quem está perto. Começar com os pensamentos ruins. E como eu disse, pode ser diretamente você sozinho ter pensamento negativo, ou as pessoas começarem a encher a tua cabeça. O diabo usa a boca das pessoas, usa a boca do fulano, usa a boca do ciclano, você tem que cuidar. 3 de João, versículo 2, diz assim, ó: amado, olha como Deus ama a mim e você. Amado, desejo que vá bem. Quando a Bíblia diz desejo, isso aqui é a vontade de Deus. Eu desejo que você vá bem em todas as coisas. Não é coisa sim, coisa não, todas. Deus gostaria ou deseja, Ele deseja que eu vá bem em todas as coisas, mas tem mais, e que tenhas saúde, e que você além de ter e vá bem em todas as áreas, que você tenha saúde. E agora no final é muito forte: assim como bem vai a tua alma. Eu gosto dessa parte quando diz como, ó. Volta um pouquinho para mim aí, assim como. Olha só, é como se dissesse, vai te acontecer o reflexo daquele pensamento que está dentro de você. Então, assim como bem vai a tua alma, se o teu interior está bem, você vai estar bem por fora. Eu acho até que Sócrates leu a Bíblia. Sócrates mente sã, corpo sã. Eu acho que ele leu, só pode ter lido esse texto, não? Porque ele diz assim: amado, desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, cuidado. Muitas vezes a tua enfermidade é só um reflexo que você está com a cabeça ruim. Você está cheio de sofisma, você está cheio de discurso contrário à Bíblia Sagrada dentro de você, você está cheio de pensamento contrário ao que Deus fala, e esses sofismas trazem para nós, trazem para mim e para você, problemas financeiros, problemas familiares, problemas de saúde e assim por diante. Porque a Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 7. Provérbios 23, o senhor disse que ia acabar, pastor. Calma, deixa eu destruir mais uns 3, 4 aqui. Sofisma. Provérbios 23, 7. Então, quem que não vai esquecer que o diabo é um sofista? Não é surfista não, tá, irmão? Sofista. Pastor Michael pregou que o diabo é um surfista. Aí sim, aí já saiu com o sofisma da igreja, né? O pensamento é errado, né? Provérbios 23, 7. Mais uma vez a palavra como. Eu gosto dela. Porque como imaginou na sua alma, assim é. A Bíblia nem diz assim será. A Bíblia diz assim é desse jeito, é dessa maneira. Então a palavra imaginou vem da palavra imagem. Então eu até coloquei aqui: a imagem que você tem de você, assim é. Quer ver, te dar um exemplo prático, rápido. Quem estava no meu culto sexta-feira passada e lembra que eu preguei do Abraão? Quem lembra que eu preguei o Abraão? O Abraão, Deus mandou ele sair da tenda dele, lembra? Porque, olha o pensamento do Abraão, ele estava dentro da tenda dele, fechado. E lá ele olhava para Sara, já estéril e velhinha. Ele olhava para ele. Daqui a pouco entrava lá o Eliezer correndo. Entrava o Eliezer era um rapaz mais novo, né? Entrava o Eliezer, ele olhava para Sara, olhava para ele, olhava para Eliezer, olhava para Sara, para ele, para Eliezer. Aí o diabo encostou e falou assim: ó, esse aí vai ser teu herdeiro. Você entendeu como é que se cria um sofisma? Aí daqui a pouco ele foi orar a Deus, lá dentro da tenda mesmo, ele estava orando, e disse: Deus, o Senhor não me deu filhos, mas já está solucionado. O meu herdeiro vai ser o Eliezer, esse menino que entra aqui na tenda aqui e tal. Aí Deus disse: não, Abraão, esse não vai ser teu herdeiro. Ou seja, não é esse o pensamento certo. Mas como assim, Deus?
Aí Deus pegou e disse assim, ó, sai da tua tenda. Ó, quebrando o sofisma. Sai da tua tenda. Diz que ele saiu da tenda, aí disse assim, ó, conta as estrelas, vê se tu consegue contar. Não tem como, Deus. Pois assim vai ser a tua descendência. O herdeiro vai ser aquele que vai ser nascido de você mesmo, de você. Ele que vai ser teu herdeiro. Aí quebrou aquele pensamento e o Isaac nasceu. O Isaac nasceu porque Deus quebrou um pensamento no Abraão. Porque na cabeça do Abraão, a imagem que ele tinha dele era essa, que o Eliezer seria o herdeiro. Ele estava deixando de lado o milagre. Você tem que orar a Deus. E se tiver qualquer pensamento que está impedindo com que eu seja abençoado, eu quero que esse negócio seja quebrado. Eu vou usar as armas de Deus. As armas de Deus não são armas naturais, humanas. São armas para a gente quebrar esse negócio, destruir. E para finalizar tudo, quem deu para entender ou não? Deu, né? Glória a Deus. Agora vamos então, como imaginou a tua alma, assim é, não vai nem ser, é. Agora para finalizar, Romanos 12 também é conhecido nosso, aqui eu mato a charada e acabou. Romanos 12, chega de pregar, todo mundo tagarela. Romanos 12, versículo 2. Isso. Aqui também vai falar de graus de sofismas. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, a Bíblia diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E tem uma tradução que fala mente. Eu acho que é a Revista Atualizada que fala mente, né? Põe a Revista Atualizada, ó. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovar? A palavra renovar é deixar novo novamente. Ou seja, quer dizer que a nossa mente de tempo em tempo ela estraga. Quem que estraga ela? Quem que estraga ela? Claro, com sofismas. Ele vem e coloca pensamento ruim na nossa cabeça. Então aqui a Bíblia diz, ó, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação. Renovar é deixar novo novamente. Pela renovação da vossa mente. Mas para que eu tenho que renovar minha mente? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentar coisas boas, agradáveis e coisas perfeitas da parte de Deus, depende quanto a tua mente vai se renovar. Se você se renovar um pouquinho, coisa boa. Renovou médio, coisa melhor. E se você renovar muito, se você quebrar todos os sofismas, você vai experimentar coisas perfeitas da parte de Deus aqui na terra. O que eu descobri com toda essa pregação hoje? O que eu acabei entendendo? Que eu tenho que cuidar com aquilo que eu penso. Eu tenho que vigiar com aquilo que está na minha mente. Eu tenho que vigiar com aquilo que está entrando dentro de mim. Eu tenho que parar e começar a analisar e pensar o que eu tenho pensado. Eu estou com uma doença, uma enfermidade. Quais os pensamentos que eu tenho? Eu estou passando uma luta financeira. Quais os pensamentos que predominam na minha cabeça? Eu estou com uma luta com meu filho. O que está predominando dentro de mim? O que está mandando? O que está reinando? É o que o diabo está falando ou é aquilo que a Bíblia fala? Eu tenho pensado o que a palavra de Deus fala? Porque se eu não estiver pensando corretamente, não vai adiantar o pastor Michael orar. Pastor, como assim? Não vai adiantar eu orar se você tem um pensamento contrário. Já cansei de pregar a palavra, ministrar o evangelho. Acabou o culto, a pessoa chega assim: o pastor queria um atendimento. Sim, pois não. Pastor, então deixa eu falar com o senhor. Pastor, não aguento mais, vou morrer. Mas você escutou a pregação agora? Não, pastor, está difícil, está complicado. Falei, ixi, eu tenho que pregar mais para você. Vou ter que pregar mais, vou ter que orar mais por você, porque ainda não foi destruída a fortaleza. Você não consegue ainda ter o conhecimento da verdade. Você não consegue ainda se apegar. A pessoa está com uma fortaleza tão grande na cabeça. O pensamento da cabeça da pessoa está tão formado. A ideia está tão formada. O diabo, ele amarrou tão direitinho esse pensamento, ficou tão amarradinho, que por mais que a pessoa escute pregação, ela não consegue pensar diferente. Agora, é aquela coisa, a Bíblia Sagrada, ela é como um martelo que vai esmiuçando a pedra. Quem já leu isso em Jeremias? A Bíblia diz que, até acha para mim esse versículo, acho que é Jeremias, esse eu não preparei. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, a pedra, né? Acharam já? Olha só o que diz aqui, ó. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. E agora olha que forte, como é que é a palavra de Deus. Como um martelo que esmiuça a penha. Põe na Revista Atualizada para nós esse versículo aí. Revista Atualizada. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. E a mesma coisa, né? E como um martelo que esmiuça a penha. A penha é pedra. Ou seja, você vai escutando pregação, daqui a pouco esse negócio é destruído na tua cabeça. Destrói aquele pensamento.
E eu já vi no rostinho de muita gente, quando destrói o pensamento, eu estou pregando, a pessoa faz assim, ó. Olha a cara das pessoas. Amém. É porque eu consegui destruir o quê? Lembra do pastor amigo meu? Ai, pastor, esse mês, não sei. Aí fui pregando para ele saiu assim, ó. Esse final de mês vai ser uma bênção. É isso. Se você pensar corretamente, você vai ser abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Assim como bem vai a tua alma, assim você recebe a bênção. Você vai bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. Não esquece, você é mais que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Não se atemorize, ou não se assuste, ou não temas. Tem mais de 300 vezes na Bíblia Sagrada. Medo é um pensamento, tá? Medo é um quê? É um pensamento. Medo é um pensamento, ansiedade é um pensamento. A gente tem que vigiar. E isso vem, principalmente quando a gente está parado, irmão. A gente está parado em casa, daqui a pouco vem umas coisas ruins. Você está com luta com um filho seu, com a esposa. Quem já passou uma luta no casamento, vai dizer que não vem a vontade assim, ó, vou matar. Então deixa eu dar um pensamento um pouco melhor. Vou me separar. É ou não é? Vem. Mas aí eu falo assim, ó, o que Deus uniu, o homem não separa. É verdade. Você está entendendo? O diabo, ele aproveita dias difíceis para levantar uma fortaleza. Ele quer que você não consiga sair desse pensamento ruim. Ele quer que você fique se batendo ali atrás. Mas você já venceu em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga assim, cuidado com essa cabeça aí. Cuidado com essa cabeça aí, irmão. Esse pensamento estranho, irmão. Quem que já pensou algum dia que está ficando louco? Você nunca pensou? Mas tu acha que eu estou ficando doido, acho. Já não? Que loucura, né, irmão? Vamos orar. Levanta a mão para o céu. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Jesus. Nós vamos usar as armas de Deus agora. As armas de Deus, elas destroem todos os sofismas. Assim como o pastor Michael pregou hoje, o sofista era aquele cidadão que ele era pago para lançar um discurso contrário a uma verdade que era falada. Então existia a verdade e existia o sofisma, que era o discurso contrário. A boa notícia é essa: a verdade é que você é mais que vencedor. A Bíblia diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. E na palavra diz, e eu fico com esse pensamento, que eu não vou ficar curado, eu já estou curado pelas feridas de Jesus. É assim que eu vou pensar. Eu escolho pensar corretamente. Eu escolho pensar que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Eu escolho pensar. Eu escolho pensar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ainda que Ele não esteja aqui dentro, ou ela não esteja aqui dentro, eu consigo imaginar Ele servindo a Deus. Eu só consigo imaginar agora os pensamentos de paz. Deus, Ele falou, eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Esse pensamento da tua cabeça ruim não fui eu que deu, Deus está falando. Não fui eu que dei esse pensamento. Você pode tratar de tirar ele. Tem pessoa que está aqui nesse exato momento, que chegou hoje aqui pensando em desistir. Não é um pensamento de Deus. Eu quero que você coloque a mão agora assim na altura da sua, assim na sua testa, ou botar a mão em cima da cabeça, ou na altura da testa, e você declara junto comigo agora todo sofisma, toda fortaleza que foi levantada contra o conhecimento de Deus, contra o conhecimento da verdade. Tira a mão e diz assim: sai da minha cabeça, sai da minha mente, em nome de Jesus. Isso, levanta a mão para cá agora, Pai. Eu quero que essa pessoa saia daqui hoje desbloqueada. Eu quero que essa pessoa saia daqui pensando corretamente como a tua palavra fala que ela é. Aleluia. Você é feliz, irmão. Onde você colocar a planta dos teus pés, ali Deus é contigo.
Aonde você coloca as tuas mãos funciona. Você é uma pessoa abençoada, você é próspero, você tem muito dinheiro, tem condição, você é saudável, você é abençoado, você tem sucesso, você é feliz. Alguém de repente pode dizer: não, pastor, é sim. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Somos a imagem e a semelhança do Criador. A Bíblia diz no Salmo capítulo 8 que nós fomos criados um pouco abaixo dos anjos. Você não é igual ao anjo, mas você foi criado um pouco abaixo apenas, um pouco. Você é a coroação da criação divina. Você é a coroação da criação divina. E você sim é abençoado. Agora eu quero que você se imagine próspero, com o seu bom automóvel, com o seu bom apartamento, a sua boa casa. Por que não dizer até casas de aluguel você tem? Porque você não tem só uma, você tem várias. Você pode se imaginar saudável, 70, 80, 90 anos, trabalhando, sem perder a memória, cheio de saúde nas articulações, abençoado em nome de Jesus, porque é assim que Deus quer que você seja. Amado, 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 eu desejo que você vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, mas como é o reflexo da tua alma, como é o reflexo do teu interior, assim como bem vai a tua alma. Aleluia. A partir de hoje eu vou seletar os meus pensamentos. A partir de hoje eu vou excluir aquilo que não é de Deus. Que seja quebrada agora toda a fortaleza nessa cabeça. Toda fortaleza, toda fortaleza, toda fortaleza, toda fortaleza. Eu estou usando duas armas de Deus: a oração e a pregação. Não é com granada, não é com 38, não é com uma bazuca nem com um tanque de guerra. É com oração, jejum e Bíblia. Você vai começar a ser abençoado agora. Aleluia, aleluia. Algemado por Sim. um peso. Ó quão triste eu andei. Oh, quão triste eu andei. Aleluia. Até sentir a mão De Cristo. de Cristo. Aleluia. Não sou mais como eu era. Eu sei. Levante as mãos bem alto ao céu e declare: tocou-me. Tocou-me. Jesus tocou-me. Jesus tocou-me. De paz ele encheu meu coração. De paz ele encheu Meu coração. meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me Do que? da escuridão. De novo, levante as mãos, declare: tocou-me. Tocou-me. Jesus tocou-me. Jesus Aleluia. tocou-me. De paz ele encheu meu coração. De paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus Quando o Senhor Jesus me tocou, levante as mãos, livrou-me livrou da escuridão. Da escuridão. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil,